Para muitas das reformas usamos papel de parede, mas quais tipos existem? Quais são suas vantagens? Onde podemos usá-lo? Hoje falamos sobre papel de parede. Começamos pelo início de tudo. O que é o papel de parede? Bem, o papel de parede é um material decorativo que tem sido usado há muitos anos e, é usado basicamente para melhorar o apelo estético das paredes. Podemos encontrar de muitos materiais, mas neste vídeo vou falar sobre os que usei para poder falar um pouco mais a partir da minha experiência. Encontramos muitos designs, cores, tipos de papel de parede e isso o torna uma excelente opção para dar uma mudança rápida e elegante ao nosso ambiente. Tipos de papel de parede. Bem, como eu disse, existem muitos tipos de papel de parede. Neste caso vamos falar de 3. O primeiro seria o papel de parede tradicional, aquele que é baseado em papel. E não é que eu tenha usado, eu sei que disse que falaria sobre os que usei, mas sim, eu tive que removê-lo. E este tipo de papel é bastante complicado, pois quando você vai removê-lo, quando você o coloca, não acho que seja difícil, você simplesmente passa a cola por trás, cola e pronto. Mas quando você vai removê-lo, por ser feito de papel, ele se despedaça, é muito difícil de tirá-lo. Você passa uma esponja molhada nele e tem que ir removendo pedacinho por pedacinho, é bastante complicado. Felizmente, este papel tem evoluído bastante. Agora, geralmente, não é vendido como papel, mas sim como tecido não tecido. Vamos falar agora sobre ele ou sobre o vinílico? Mas já que estamos falando desse tipo de papel, que tal conversar com minha avó? Ela sim, já colocou e retirou, então vamos ver o que ela pensa. Quero que me fale um pouco sobre como era o papel que se usava naquela época. Quando você era mais jovem, basicamente tinha que colar o papel na parede. Tudo isso? Como foi sua experiência ao colocá-lo e removê-lo? De uma forma ou de outra, agora é mais moderno e mais rápido. Então tinha que passar cola na parede, mas não toda. O pedaço que estávamos no momento de colocar. Depois tínhamos que colocar o papel em cima de uma mesa e espalhar cola na superfície. E então pegá-lo com cuidado. E então tínhamos que colocá-lo na parede garantindo que não ficasse com o ar de cima para baixo e com muito cuidado. E depois, para removê-lo, tive um trabalho enorme, pois precisei molhá-lo, raspá-lo e etc. Já o de agora, que vai com uma cola, é simplesmente colocá-lo na parede. Esticar um pouco o papel. E dessa forma, coloque para cima e deixa o papel. Faça isso repetidamente. E vai colocando para que não pegue ar e vai, que rapidez. E limpar, e limpo. Você notou muita diferença do papel de agora com o de antes, não? Sim, é mais bonito, é mais forte, porque então a nada mais mínima que você arranhava, pum, ai. Cuidado com o papel de parede, isso sim, atualmente estou com cuidado, mas é muito diferente. Eu diria que o mais complicado desse papel era removê-lo, não é? Vi como você o removia e era uma trabalheira. Homem, para removê-lo, sim, havia muito trabalho então para raspar e tirá-lo. Por isso, em muitas casas antigas, o que faziam era colocar um papel em cima do outro. De fato, aqui havia vários papéis dentro. Removemos várias camadas de papel do armário e ao remover a última encontramos umidades. Porque, claro, com tantas camadas de papel, a parede não respira e então a parede acaba absorvendo umidade no final. Você empilhou um sobre o outro ou não? Não, recusei-me a fazer isso, mas sei que eles colocavam sem remover, era necessário. Ficamos com o de agora, certo? Homem? Sim, o mais moderno sempre é melhor, porque se aprende com a experiência antiga, as coisas vão melhorando. Como vocês viram, é um pouco complicado de entender. Então, como mencionei, evoluiu bastante. E agora poderíamos substituir este tipo de papel pelo papel tecido, não tecido, que significaria tecido, não tecido. Esses papéis de parede são de última geração e também são chamados de non-woven. Eles têm uma base de fibra de alta qualidade, unidas entre si sem serem tecidas, o que proporciona maior resistência ao suporte por não formar fios. A estampa ou desenho é impresso diretamente no suporte. Existem diferentes formas de colar este papel, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. A principal vantagem, em comparação com os tradicionais, é que quando os removemos, sai como uma peça inteira, então não se despedaça. Como aconteceria e já aconteceu conosco. Vamos para o próximo, que seria o papel vinílico. Nós também usamos bastante o papel vinílico. Eu gosto, também dá um bom resultado. E a principal diferença em relação ao outro é que, basicamente, os papéis de parede vinílicos são compostos por uma camada de vinil que geralmente tem um acabamento acetinado.
Cada vez mais é possível encontrar acabamento fosco, porém a variedade nesse tipo de acabamento ainda é limitada. Sua alta resistência o torna ideal, portanto, para instalar em cozinhas, banheiros ou áreas onde há bastante atrito, como poderia ser um corredor, um canto ou até mesmo em certas áreas externas. Se não tiver, pois uma chuva muito direta e o sol bate pois constantemente. O que faz essa camada vinílica que tem na parte superior é protegê-la e impermeabilizá-la. Portanto, na hora da limpeza é super simples. E ao colocá-la em uma cozinha ou banheiro, onde normalmente saltam mais coisinhas e costuma sujar mais. Bem, podemos limpá-lo de uma maneira fácil e sem nos preocuparmos que ele vá se danificar. É verdade que o papel tecido não tecido pode ser limpo com um pano úmido e não haveria problema. Mas quando fui perguntar sobre este papel para colocá-lo em uma cozinha, me disseram que se a mancha fosse muito persistente. Por exemplo, se você faz café constantemente e vai respingando todos os dias, de tanto esfregar poderia perder um pouco a cor ou até mesmo acabar se danificando. Neste caso, o ideal seria usar papel vinílico. Além dos mencionados, existem outros tipos de papel, como poderiam ser os text art, que são feitos de tecido, os papéis de fibras naturais ou o papel de parede grass cloth. Na verdade, não tenho muita ideia do que é, mas se quiserem que a gente traga para o canal, só deixem nos comentários e nós testaremos. Vamos ver qual resultado dá. Dentro dos tipos, vou destacar outro que, embora não seja um tipo porque podemos encontrá-lo nesses dois materiais, podemos colocá-lo em uma seção diferente. E seriam os murais. Os murais encontramos tanto em papel tecido não tecido quanto em papel vinílico e basicamente são papéis nos quais sobreponemos um ao outro. E criamos um mural na parede, deixando, portanto, uma forma, uma figura, pode ser uma floresta, pode ser uma selva. Realmente existem muitos murais, são muito bonitos e seria como se preenchêssemos uma parede inteira com um quadro. Acho muito original e nós fizemos isso na nossa cozinha, um pouco selvagem, com algumas plantinhas muito bonito em preto e branco. E a verdade é que estávamos muito felizes. Mais tarde, explicarei algumas desvantagens ou detalhes que devem ser considerados ao aplicar papel de parede, para evitar que ele descole da parede. Mas isso veremos na seção de coisinhas a considerar. Agora vamos falar sobre como os colamos e é que cada um deles tem uma maneira diferente de colar. Eu testei 3 maneiras de colar e vou falar sobre qual foi a minha experiência e com qual eu ficaria. Para o papel tecido não tecido, eu o colei da maneira mais tradicional, que seria aplicar cola e depois colar o papel. Fizemos isso para um armário e simplesmente você o estende, coloca o papel e é fácil de colocar. A verdade é que não é muito complicado. Também tenho que dizer que ao fazer isso em uma área muito pequena, também não havia o risco de ficar ruim ou não se encaixar. Então não sei se em uma parede muito grande seria mais complicado. Se vocês tiveram uma experiência como esta, podem deixar nos comentários e assim podemos ver um pouco também. Qual é a experiência neste caso? A próxima maneira de colá-lo seria o papel autoadesivo, no qual, bem, já vem a cola por trás. E então você vai retirando a parte posterior e vai colando na parede. Também é muito fácil de colar, este sim nós fizemos para grandes paredes e a verdade é que é muito simples. Economiza bastante trabalhos, porque você não precisa aplicar a cola e depois colar. O papel é bastante fácil e a única coisa que você precisa ter um pouco de previsão é para que o papel não se junte. Ou seja, você precisa estar esticando, porque no momento em que se junta, a cola entra em contato e fica um pouco mais difícil de descolar. Mas enfim, nada que não possa ser consertado, descolando um pouco e colando de novo. Também é uma coisa boa o fato de que você pode modificar, se está ficando um pouco torto, você descola e cola de novo. Digamos que você tem flexibilidade na hora de colar para que fique correto e bem posicionado. Isso também ajuda as pessoas mais inexperientes que não costumam colocar papel de parede com frequência. É verdade que é mais difícil do que pintar uma parede, mas também temos que considerar que o resultado também não é o mesmo. E por último, a última maneira de colar que eu testei e com a qual eu fiquei é com água. Eu também, quando vi, fiquei um pouco, mas acho muito interessante. E é que o papel leva uma cola que não funciona se não entrar em contato com a água. Ou seja, nós jogamos água na superfície e vamos colando o nosso papel ao mesmo tempo que entra em contato com essa água. Acho super interessante, porque você vai colando e pode descolar, exatamente igual ao adesivo. Só que me pareceu que na hora de retificar era um pouco mais fácil. Então, imagine, ficou um pequeno espaço e não acabou de colar. Então adicionamos um pouco mais de água e acabamos de colar bem. Com um pano, vamos passando e pronto.
É muito simples e a verdade é que se eu tivesse que escolher um, eu ficaria com este. Apesar de que com o adesivo também é super fácil de colocar e, bem, os dois são bastante simples. Essa era a maneira de colar o papel Tenet. O papel vinílico só me deparei exclusivamente com a forma do adesivo e seria basicamente o que já explicamos. Removemos a parte posterior e vamos colando. E agora sim, coisas a considerar na hora de colar o papel. E vou explicar aqui minha experiência com um dos papéis que colocamos, especificamente o da cozinha, e é que colocamos este mural super feliz. Ficou fantástico. E de repente começou a descolar um dos cantos. Nós colamos de novo e depois de alguns dias ou meses começou a descolar um dos cantos novamente. E dissemos, veja, algo está acontecendo aqui, porque não é normal, e no final conversamos com a marca e tudo mais. E acontece que a maioria dos papéis, seja vinílico, seja tecido, não aderem bem às tintas acrílicas ou vinílicas. Quer dizer, essas tintas são muito boas porque são laváveis e, bem, geram uma camada protetora, você pode colocá-las no exterior e são muito boas. Mas este tipo de tinta, bem, contém um composto ou não sei exatamente o quê, mas impede que o papel de parede ou o papel vinílico acabe aderindo bem, então com o tempo pode até ficar bem colado no início, mas com o tempo acaba descolando um pouco. E claro, do próprio peso vai fazendo assim e acaba descolando. Bem, uma grande parte do papel que já colocamos. Então, para que não aconteça o mesmo com vocês, bem, uma de duas: ou vocês pintam novamente se não souberem que tinta usaram, ou olhem o recipiente que usaram quando pintaram esse cômodo para ver basicamente que tipo de tinta é e se é adequada para colar o papel de parede ou papel vinílico por cima. Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos papéis. As vantagens do papel tecido não tecido. A primeira seriam as múltiplas opções que temos na hora de colá-lo. Como já dissemos, podemos escolher e então eu acho isso uma vantagem, pois podemos nos adaptar ao que for melhor para nós. Se o de água for melhor para nós, podemos escolher o S, e se o autoadesivo for melhor, então o autoadesivo. Por outro lado, o vinílico não teria essa opção de escolher o tipo de colagem. É um papel bastante resistente. E apesar do que explicamos, que talvez para cozinhas ou banheiros não seria totalmente recomendável, ele resiste muito bem ao desgaste. Nós colocamos dentro de armários, fora do armário, enfim, em vários lugares e ele resistiu muito bem. Está há anos e apesar de poder manchar um pouquinho e tal, você limpa ocasionalmente e está perfeito. A limpeza é muito simples e, como dissemos, com um pano úmido ou com uma esponjinha úmida podemos limpar e fica perfeito. Nos permite ocultar bem imperfeições que temos na parede, sejam lascas, sejam buracos, que fizemos com a furadeira para pendurar um quadro, uma prateleira. Alguma rachadura, algum golpe, mas também encontrei algumas desvantagens. A primeira seria que não é adequado para todas as áreas. E pelo menos eu descobri que há mais variedade de papel tecido, não tecido, do que papel vinílico. E então, claro, ao ter mais opções, seria perfeito para colocar em todos os cômodos, mas há alguns que estão um pouco mais restritos neste caso. E bem, muito relacionado a essa desvantagem, encontraríamos o problema da umidade. Se o colocássemos em um local úmido, provavelmente com o passar do tempo acabaria se descolando. Vantagens do papel vinílico: justamente a desvantagem do anterior não se aplica, pois podemos colocá-lo em quase todas as áreas, sem o medo de que, ao manchar a cada dia, vai estragar ou algo do tipo. Realmente, esta é uma grande vantagem, inclusive, poder colocá-lo em um banheiro, é fácil de colar e descolar para poder manusear e, assim como o anterior, também nos permitiria cobrir as imperfeições que temos na parede. Outra grande vantagem do papel vinílico e que isso não é possível com o papel tecido, não tecido, é o fato de que podemos criar os cantos. Vamos ver se consigo explicar. É que nós colocamos o papel vinílico. Por exemplo, em uma frente de um armário e com o secador, este mesmo papel vai adquirindo a forma do canto e podemos criá-lo. Digamos que o acabamento esteja melhor feito. Isso com o papel tecido não poderíamos fazer. Então, por exemplo, nos deparamos que em um armário tivemos que cortar como os cantos e fazer então como pudéssemos o canto. Em contrapartida, com o papel vinílico, simplesmente pegando um secador, podemos dobrá-lo e colá-lo assim. Nós testamos, mas não conseguimos pegar o jeito. Também tenho que dizer, é que o canto que tentamos era bastante complicado, mas tenho que tentar novamente porque já faz alguns anos desde então. Então tentarei encontrar algum e mais para poder criar um canto bem feito e ver qual é o resultado. Com um móvel mais normal, não o que usamos naquele dia,
Como desvantagem, não encontramos tantas opções de colagem e para mim a maior desvantagem seria que não há tanta variedade. E acima de tudo, os acabados que encontrei, muitos acetinados, mas não tanto fosco, e eu, por exemplo, gosto mais do acabado fosco do que acetinado. Então, aqui, em termos de escolha, nos encontramos um pouco mais limitados.